O Apóstolo, terceira parte, capítulo 8, como um irmão bem-amado. Depois de ter deixado o recém-nascido em segurança, Antônio sentiu-se sem coragem de voltar para a casa de seu senhor. Dissipara-se a exaltação que até aquele momento lhe dera forças. Sentia-se novamente horrorizado à ideia do que fizera. Aterrorizava-o ter praticado seu primeiro ato livre de vontade, essa prova de poder sobre si mesmo. Atrevera-se a desafiar, a romper, a anular a gigantesca disciplina que o comprimia desde o dia em que nascera. E sua religião, ainda muito nova e inexperiente, não podia fornecer-lhe de um momento para o outro uma contradisciplina em que pudesse confiar. Rompera com um antigo costume, com um hábito profundamente arraigado, mas não dispunha de um novo costume e um novo hábito para o substituir. Como uma pessoa perdida, vagueou pelas ruas de Roma e, ao cair a noite, encontrou-se na Suburra. Assim como as margens do Tibre, aquela parte baixa de Roma, que ficava entre os montes Quirinal e Viminal, era o refúgio dos destroços humanos de Roma, dos pobres enfermos, dos criminosos, dos ladrões e dos escravos fugidos. Ao lado da elegante Via Sacra, a Suburra era, de certo modo, a cloaca máxima humana, o lugar de despejo das misérias, dos crimes e das enfermidades de Roma. As ruas eram ali mais estreitas do que em qualquer outra parte da cidade. As casas muito altas tapavam o céu e corredores comunicavam as casas entre si, formando um vasto e impenetrável labirinto cheio de adegas, nichos e esconderijos. As escorralhas da plebe enxameavam como toupeiras nos subterrâneos da Suburra. As moléstias que traziam disseminavam-se com a imundícia e o mau cheiro de seu refúgio. Raramente algum raio de sol penetrava nas suas ruas estreitas, onde a terra era sempre úmida, pois quando chovia, a água não escorria para fora e sim encharcava o chão e se acumulava nos porões. O ar transadava a suor humano. De noite, aquele lugar era em extremo perigoso. Os assassínios e os roubos achavam-se emboscados na sua escuridão. As casas construídas de material ordinário eram depredadas e pedaços de tetos e paredes caíam nas ruas. Os andares inferiores eram suportados por meio de arcobutantes, debaixo dos quais os mercadores da Suburra conservavam os seus sortimentos. Muitas vezes, os andares superiores tinham as paredes desmanteladas e aí, no meio de vigas e caibros expostos e de montes de caliça e de tijolos, viviam famílias como animais selvagens. A polícia de Roma não se aventurava de noite nos labirintos da Suburra, por isso, os escravos fugidos podiam ocultar-se neles indefinidamente se conseguissem meio de subsistência. Mas um escravo romano aprendia a alimentar-se com pouca coisa, com hortaliças podres e ocasionais pedaços de pão duro. Às vezes, os escravos fugidos formavam pequenas quadrilhas. Então, mandavam seus vigias darem o sinal da aproximação de carros que vinham do campo antes do amanhecer e, recebido o aviso, lançavam o ataque arrebatando fartas provisões, sacos de trigo, cestos de frutas, odres de vinho, potes de azeitonas e entrecostos de vaca. Como todos os escravos de Roma, Antônio conhecia a Suburra e os seus esconderijos, e ao cair da noite já ele havia achado o recanto de um porão para ficar. Outros 6 escravos fugidos já se acoitavam ali. Antônio, ao chegar, não foi bem nem mal acolhido. Os outros escravos nem mesmo interromperam sua conversação,
quase toda de grosserias, chalaças e injúrias. Decorrido algum tempo, repararam no recém-chegado. Saudaram-no primeiro como mensageiro de Mercúrio, portador de boas notícias e da liberdade, depois como mensageiro da fortuna, a trazer a cornucópia da abundância, e em seguida lhe chamaram copeiro de Nero. Sucedeu-se uma revista em sua roupa para verem se tinha dinheiro ou qualquer outra coisa que conseguisse furtar antes da fuga. Mas nada encontraram a não ser sua vestidura de estamenha, o que os fez desinteressar-se e prosseguir na conversação interrompida. Dizia um deles: se os guardas me apanharem, matarei algum, porque então me atirarão às feras, o que é bem melhor que ser escravo. Também eu já sei o que me espera se voltar para a casa de meu senhor. Serei morto e me esquartejarão para atirarem minha carne aos peixes do tanque. Não é preferível eu divertir a gente do circo? Pelo menos venderei caro minha vida. Oh, idiota! Tanto faz que te comam os peixes como as feras do circo? É possível? Depois te darei minha impressão. Não me hão de apanhar facilmente. Liquidarei uma dúzia deles. Nós todos faremos a mesma coisa. Já estou com o meu sestércio amarrado ao pescoço para pagar Caronte. Seria preferível gastá-lo com vinho logo que possas comprar. Não sabes que o velho barqueiro não passa escravos na sua barca? Os escravos ficam do lado de cá do Styx para tornarem a nascer como animais. De um canto saiu uma voz: os escravos não têm deuses. É verdade. Em nossa domus eles põem para fora os escravos quando vão sacrificar aos seus deuses. Dizem que Apolo se ofende quando deixa um escravo entrar no seu templo. Conheço um Deus que desceu à terra e sofreu a morte de um escravo para expiar os pecados dos homens, falou Antônio. Um Deus que sofreu a morte de um escravo? Que espécie de Deus é esse? Redarguiram algumas vozes no meio das gargalhadas. Ele é o Deus de todos os homens e não faz diferença entre escravos e livres. Todos os que nele creem são irmãos. Até os escravos? Sim, os escravos também. Nós que seguimos essa fé sentamo-nos juntos à mesa ligados por um vínculo comum de amor, porque todos que nele cremos formamos como que um só corpo em nosso Deus. Até os escravos, disseste? Tanto escravos como livres são irmãos em Deus. Então que fazes aqui entre nós? Por que não vais para perto de teus irmãos? Interrogou uma voz zombeteira. Antônio refletiu. Em verdade, por que não ia procurar seus irmãos para se ocultar entre eles? Tens razão, respondeu por fim. Amanhã vou procurar meus irmãos. Sei de um que me acolherá. Dize-nos quem são esses irmãos que escondem os escravos fugidos? São os cristãos. Todo aquele que crê nesse Deus é um cristão. Cristão, repetiu um dos homens. Cristão? E como se chama o Deus que torna todos os homens irmãos? Jesus Cristo. Jesus Cristo? Foi o que disseste? E um dos homens do porão aproximou-se mais de Antônio. Na escuridão reinante, Antônio entreviu um rosto barbudo de olhos injetados e expressão esgazeada. E uma pesada mão, disforme como a pata de um animal primitivo, caiu sobre o ombro de Antônio. Foi Jesus Cristo que disseste? Já ouvi falar nesse nome. Onde? Em Colossos, na casa de meu senhor Filemon. Teu senhor era cristão? Sim, o homem que chegou à nossa cidade falou a meu senhor sobre o novo Deus e ele foi batizado. E mesmo assim fugiste da casa dele? Era muito bruto contigo? Não, mas furtei-lhe dinheiro e fugi para Roma. É que sempre desejei ser um homem livre.
E agora tremo de medo ao pensar em sair deste buraco, pois poderão apanhar-me e sabes o que resultaria. Teu senhor te perdoará? Que dizes? Um senhor perdoar um escravo ladrão? Nunca se viu tal coisa. Quando um escravo furta alguma coisa, cortam-lhe as mãos e o atiram na água? Mas se o teu senhor for cristão, podes crer que te perdoará. O Deus dos cristãos manda que nos perdoemos uns aos outros as culpas como ele perdoou as nossas. Mas não uma culpa dessas, retrucou outro homem, teimosamente. A um escravo ladrão nunca perdoam. O Messias perdoa todos os que lhe dirigem seus rogos. Teu Senhor te perdoará e tornará a receber-te em sua casa. Mas eu não sou cristão. Poderás vir a sê-lo. Não posso ser cristão porque sou um escravo fugido, um ladrão. Todos o podem ser. O Messias acolhe a todos os que o procuram. E, com a voz demudada, o homem replicou: Já ouvi dizer isso mesmo, mas eu queria a confirmação de tua boca. Meu único desejo agora é sair para ir ter com os cristãos, mas receio que descubram que sou um escravo fugido. És a primeira pessoa que me fala invocando o nome do Messias? Foi Cristo que me mandou vir buscar-te. Amanhã te levarei ao seu apóstolo. Na manhã imediata, à primeira claridade cinzenta do dia nascente, 2 escravos chegaram à casa de Paulo, no Monte Aventino. Um deles, esfarrapado e sujo, com os pés emplastrados de lama e os cabelos revoltos a cair-lhe no rosto, volvia o olhar ao redor com expressão apavorada. E outro, mais novo, mais limpo e com sua roupa de estamen ainda intacta, demonstrava maior confiança. Timóteo foi abrir a porta e os 2 lhe disseram que desejavam ser conduzidos à presença do apóstolo. Perguntando-lhes Timóteo quem eram, responderam com singela franqueza que eram escravos fugidos das casas de seus senhores. E desejando Timóteo saber a razão de sua fuga, Antônio, que ele não reconheceu, contou-lhe que era cristão e revelou-lhe o motivo de não ter regressado ao palácio de Tigelino. Por sua vez, Onésimo, ouvindo a confissão de Antônio, referiu seu crime e a fuga de Colossos. Antes de fazê-los entrar, Timóteo foi falar ao apóstolo para ter a certeza de que seu guarda, naquela manhã, era um irmão cristão sob o comando de Gabelo. Em seguida, Antônio e Onésimo entraram na casa. Paulo reconheceu o cavalariço que havia admitido na fé messiânica e, com grande espanto de Onésimo, declarou que se lembrava perfeitamente de seu ex-senhor Filemão de Colossos. Também conhecia a mulher de Filemão. Ela o fora visitar em Éfeso. O apóstolo mandou que levassem Onésimo, lhe dessem alimento e lhe vestissem uma roupa limpa. Em seguida, o mandou para a casa de Priscila. Depois de tudo isso feito, Antônio contou a Paulo seu crime. Falou-lhe sobre a criança que não quisera atirar na cloaca máxima, no fato de não ter voltado para a casa de seu senhor e em seu encontro com Onésimo na Suburra, como também na resolução que tomara de ir pedir-lhe conselho e amparo. Assim que o jovem escravo acabou sua narração, Paulo o beijou e disse: Meu amado filho Antônio, tu granjeaste favor aos olhos do Messias? Foi Cristo que te guiou desde o princípio para salvares a criança e depois salvares a alma de Onésimo. Grande é o teu quinhão em Cristo. E Cristo te reservou uma grande recompensa. Que recompensa? A de sofreres por ele. Antônio empalideceu, mas Paulo, tomando-lhe a mão na sua, continuou a falar. Volta para a casa de teu senhor e pede-lhe de joelhos perdão pela tua ausência desta noite. E sobre a criança?
inquiriu Antônio. Que deverei dizer sobre a vida que não quis aniquilar? Esse é o teu segredo no Messias. Teu Senhor mandou matar o filho, por isso este não é mais da sua carne. Geraste o filho para ti próprio em Cristo. Ele agora é teu filho e do Messias. Eles retalharão meu corpo de açoites, objetou Antônio, continuando a tremer de medo. Nosso Senhor estará contigo e te salvará de suas mãos. Quanto aos açoites que receberes, nada significarão para ti, uma vez que os sofrerás pelo serviço que fizeste no Espírito do Messias. E quando te açoitarem, lembra-te de que também Cristo sofreu por ti. Dize a ti mesmo: partilho estes açoites com meu amado Messias, e conserva-te ligado a ele para sempre. Vai, filho, e suporta o que tens de sofrer com um homem livre no Messias, como o cristão que és. Com o coração fortalecido, mas a carne ainda receosa, Antônio regressou ao Domus de Tigelino. Fez o que o apóstolo mandara, procurou o mordomo e, ajoelhando-se diante dele, pediu perdão pela sua ausência daquela noite. Embora simples cavalariço, Antônio era um escravo trabalhador e útil, por isso foi condenado a ser açoitado não com o azorrague mais pesado chamado flagrum, cujas correias tinham tanto chumbo que arrebentavam os ossos, mas com o mais leve, o flagellum, que apenas talhava carne sem produzir aleijões. Foram 30 os açoites, e enquanto o sangue corria de suas costas nuas, Antônio pensava nos sofrimentos do Messias e achou verdadeiras as palavras de Paulo. No padecimento de sua carne, ele sentia a união de seu espírito ao de Cristo. Nenhum grito ou gemido lhe escapou dos lábios. E nesse dia, Antônio, o cavalariço, era o único homem livre na principesca morada de Tigelino. 2 semanas depois, quando Onésimo apareceu e foi novamente procurar Paulo, já era um novo homem, tanto interior como exteriormente. Tinha os cabelos cortados e penteados, a barba raspada e o corpo decentemente vestido. Nas 2 semanas de sua estada na casa de Áquila e Priscila, ele votou sua vida ao Messias e foi recebido na congregação dos cristãos. Pedindo papiro e os demais implementos para escrever, Paulo, com a mão direita que tinha livre, a outra estava acorrentada a seu carcereiro, escreveu uma carta ao senhor Dionésimo, Filemon, de Colossos. Rogo-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual em algum tempo te foi inútil, mas agora é útil, assim para mim como para ti. Torno-te a enviar e recebe-o, como as minhas entranhas. Eu bem quisera retê-lo comigo para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas, sem teu consentimento, nada quis fazer para que teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque talvez ele se tenha apartado de ti por algum tempo para que o recuperasses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão muito amado, principalmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Messias. Portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, carrega-o sobre mim. Eu, Paulo, o escrevi de minha própria mão. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que peço. Prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Como escravo, fugira Filemão, e Paulo o restituiu como irmão.